Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, tô de volta com mais um episódio de Pergunta do Dia. Nesse episódio eu vou responder um e-mail super bacana de uma pessoa que está em Portugal e está com dificuldade de adaptar o seu cãozinho nessa transição de mudança de casa, mudança de país, diferenças culturais, enfim. Vamos lá, porque essa pergunta é super interessante e eu acho que pode ajudar muitos de vocês. Bom pessoal, a pergunta vem da Sofia Graça Aranha. A Sofia diz: Olá Raquel, conheci seu canal tem poucos dias e estou adorando as dicas. Li várias perguntas e algumas se encaixam com o meu problema, mas temo ter feito tudo o que você disse para fazer. Eu tenho um bulldog francês castrado 9 anos e desde que o ganhei com 2 meses ele é um cão ansioso. Já adestrei com um especialista, li todos os livros de adestramento, segui tudo mais ou menos à risca. Mas a questão é que ele continua ansioso, destrói a madeira da porta quando eu saio de casa. Me mudei para Portugal tem 10 dias e trouxe o trouxe comigo. Ele já mordeu a porta da frente, resolvi deixá-lo preso na cozinha, que é grandinha, e ele mordeu também o batente da porta. Isso tudo com menos de 3 dias aqui. Foi aí que compramos uma grande divisória de madeira e ele está devorando a grade também. Nós temos uma boa rotina de passeio, todo dia pela manhã eu levo para passear mais ou menos 30 minutos. Mas os passeios aqui são tensos, pois diversas casas têm cachorros e todos latem muito. E uns até pulam as cercas e nos perseguem. Eles têm espaços limitados em casa, não podem entrar nos quartos e banheiro. Ele, tem espaços limitados na casa, não pode entrar nos quartos e banheiros. Eu ignoro quando chego e faço tudo direitinho. Mesmo assim, ele continua destruindo a porta. Disponibilizo biscoitos em garrafas PET para ele brincar, mas ele não tem interesse. Filmamos sempre para saber o que ele faz na nossa ausência e ele nem toca na água e nos brinquedos. Minha questão é, o que mais devo fazer para diminuir a ansiedade dele? Como lidar com outros cachorros que seguem nas caminhadas? Apenas ignorar? Desculpa o texto grande, mas queria te dar uma visão de como ele é e do que está acontecendo. Obrigado. Vamos lá para a sua pergunta. O que acontece no seu caso? Eu acho super legal você ter ido buscar ajuda, você ter consultado com um especialista, você ter lido vários livros, lido artigos e coisas interessantes. Mas por tudo que você me disse aí, eu acho que tem uma coisa importante que está faltando na sua equação, na equação da sua relação com esse cachorro. É ótimo que você tenha definido algumas barreiras, algumas regras para dentro da sua casa, ou seja, seu cachorro não tem acesso ao banheiro, não tem acesso ao quarto. Ótimo. Porém, você passa muito tempo fora de casa e ele não tem uma carga de atividade física muito grande. Logo, você tem um gap aí que é o quê? O seu cachorro vai precisar mais de você em casa. Eu sempre atendo pessoas e na maioria dos casos que eu atendo eu vejo que a grande dificuldade que as pessoas têm é de como acomodar esses cachorros na vida doméstica, dentro de casa. É justamente o seu caso. Então, existem alguns exercícios que vão ser primordiais para você fazer com ele. E esses exercícios vão depender muito da forma como você se relaciona com o seu cão. Então, eu sei que você já deve ter lido inúmeras vezes a questão do afeto, de você não nutrir o que você não quer e tal. Mas é muito importante você olhar dentro de você e entender qual que é a sua real intenção. Às vezes a gente se sente culpado, a gente se sente mal, a gente busca justificativas para o comportamento do cão porque a gente está ausente e a gente acaba pecando em não corrigir certos comportamentos porque a gente acha uma justificativa para eles acontecerem. A verdade é a seguinte: o seu cachorro já mostra uma ansiedade desde os 3 meses de vida, pelo que você me falou aqui. Desde 2 meses de vida. Então ele tem 9 anos. Já tem bastante tempo. Então a ansiedade dele, ela não veio de nenhuma outra situação. Ela veio dele. Ela veio com ele. No início da sua relação com ele, ela se desenvolveu por um motivo ou por outro. Mas o ponto agora não é isso. O que você tem que agora fazer é mudar esse jogo. O que é que você vai fazer na prática? Dedique tempo dentro de casa para, primeiro, faça treinos de controle de impulso e respeito de espaço. Todos os cães ansiosos precisam aprender a dar espaço para os humanos da casa. E quando eu falo espaço não basta só você definir que o seu cão não tem acesso ao banheiro e ele não tem acesso ao seu quarto. É muito importante que no momento que você esteja com ele, na sala, na cozinha, no ambiente social da sua casa, esse cachorro não pode ficar grudado em você o tempo inteiro. Por isso é tão importante o exercício do place, que é o exercício do tapetinho que eu sempre falo. Esse é o exercício que você leva para a vida em qualquer lugar. Dentro de casa, os cães têm que aprender onde que é o lugar deles, onde que eles têm que ficar. E esse lugar não é em cima da gente, colado com a gente, em cima do sofá o tempo inteiro. Esses são privilégios que o seu cachorro tem que ganhar ao longo da vida, conforme ele for aprendendo o que fazer, aprendendo a como merecer esses privilégios. Então, pegue uma superfície diferente, pode ser a própria caminha dele,
Quando você estiver na sala, põe a guia no pescoço dele e leve ele até lá. Ele tem que ficar nesse espaço. Use a comida do dia para motivar esse exercício. Hoje eu postei no Instagram um cachorro que eu atendi hoje fazendo exatamente isso. Os cães aprendem isso com muita rapidez, principalmente se você usa a motivação certa para isso. Mas esse jogo é o seguinte, você vai usar a motivação para o seu cão ir até aquele espaço e ficar lá, e você vai usar a guia para corrigir quando ele quiser sair desse espaço também. Naturalmente, os cães que nunca praticaram isso vão tentar sair imediatamente após eles ganharem o que eles querem, e essa não é a intenção. A intenção do jogo é duração. Você quer começar a nutrir um novo estado mental nesse cachorro, você quer que ele comece a relaxar mais. É engraçado até porque a sua pergunta casa muito com vários cães que eu atendi essa semana que tem essa mesma característica. Então, ansiedade nada mais é do que a expectativa do inesperado, é a insegurança do que vem depois, é a inabilidade de estar sozinho no seu próprio corpo, no seu próprio espaço. E tudo isso depende da forma como a gente se relaciona com o cachorro. Muitas vezes, inconscientemente, a gente alimenta esse comportamento, porque o cachorro está agitado demais, a gente quer que ele pare, o que a gente faz? A gente põe a mão dele, abraça ele, põe ele do lado da gente, deixa ele sentar onde ele quer, deixa ele fazer o que ele quer. Essa liberdade em excesso de escolha só prejudica o cachorro nessa hora. Lembre, você vai ter períodos longos fora de casa, o seu cachorro não necessariamente vai estar perto de você o dia inteiro. Se você, enquanto estiver em casa, não mostrar para ele o que é que você quer que ele faça, como que ele vai saber o que fazer quando você está ausente? Então, pelo que você me falou, você colocou o vídeo para ver o que é que ele faz fora, quando vocês estão fora. Ele não mexe nos brinquedos, ele não bebe água, ele só fica desesperado querendo sair. Então, esse é um ótimo exemplo para todas as pessoas que assistem aqui meu canal entenderem o seguinte. Muita gente sugere você deixar uma série de distrações para cães ansiosos dentro de casa. E eu, particularmente, eu sempre falei isso, assim, eu não vejo isso como uma coisa ruim, mas isso não resolve o problema da ansiedade. Faça a seguinte análise. Você tem uma pessoa extremamente nervosa e ansiosa. E se o seu objetivo é fazer com que essa pessoa fique calma, como que você vai criar calma dando mais coisa para ela fazer ainda? Ou seja, inserindo mais atividade, inserindo mais informação num cérebro que já está ultra acelerado. Então, é a mesma analogia. O cachorro ansioso, ele tem um problema que é ansiedade, insegurança extrema, expectativa, inabilidade de estar só. Todos esses problemas são intensidade. Você quer trazer o seu cão para um estado de calma, você tem que acostumar ele a não fazer nada em alguns momentos. Essa é a palavra-chave. O que é que seu cachorro tem que fazer quando você janta? Nada, ele tem que sentar naquele espaço e esperar. O que é que seu cachorro tem que fazer quando você assiste televisão? Nada, ele tem que sentar naquele espaço e esperar. O que é que o seu cachorro tem que fazer quando você está trabalhando no computador? Nada, ele tem que sentar naquele espaço e esperar. Gente, fazer nada várias vezes ao longo do dia é a melhor coisa que o seu cachorro pode fazer. Eu não estou sugerindo que os cães de vocês não façam nada nunca. Eu estou falando de convívio doméstico e situações específicas onde o seu cão tem que ter direção. De nada vale você dar toda a liberdade do mundo e todo o espaço do mundo para um cachorro que não sabe o que fazer. Principalmente cães inseguros e ansiosos demais. A ansiedade nada mais é do que eu falei, uma expectativa do que vem depois. Ou seja, eu não me sinto bem comigo, eu acho que o tempo inteiro alguma coisa errada vai acontecer. Ai meu Deus, e agora? E se você não estiver perto de mim, o que é que eu faço? Não é isso que a gente quer dos cães da gente. O seu caso, Sofia, não é nem necessariamente porque você se mudou várias vezes. Não é não necessariamente porque você está em outro país. Isso não é o que vai definir o comportamento do seu cachorro. O seu problema está no formato de relacionamento que você tem com ele e na rotina que você montou para ele. Então, o seu relacionamento, eu entendo que você deu alguns passos e você entendeu que você tem que ignorar alguns comportamentos. Mas ignorar alguns comportamentos por si só não é o suficiente. Tem várias etapas que você tem que cumprir. Primeiro, você tem que direcionar, ou seja, dizer para o cachorro o que ele tem que fazer. Você tem que fazer práticas de duração em todos os comandos ou orientações que você dá para o seu cachorro. E você tem que passar para a fase de correção também. Você tem que aprender a corrigir o seu cachorro quando ele faz o que você não quer. Uma coisa que eu acho que valeria muito a pena para você é começar o condicionamento com a caixa de transporte em algumas situações. Eu não sei exatamente quanto tempo você fica fora. Você disse que ele passa bastante tempo sozinho. Mas, por exemplo,
em algumas situações do seu dia, na rotina de dentro de casa, seria importante você condicionar ele com a caixa de transporte. Se você fica 10 horas por dia fora de casa, vai ser um pouco mais complicado. Mas em períodos menores, até 4 a 6 horas, é importante o cão aprender a ficar esse tempo dentro da caixa. Não é cruel, pelo contrário, confinamento para muitos cães é necessário e benéfico. Muitos cachorros se beneficiam muito com isso, porque eles têm a oportunidade de relaxar. Eu atendo milhões de casos de pessoas que têm a melhor das intenções, deixam o apartamento livre para os cães o dia inteiro, e o que elas têm todos os dias são cães que dormem o dia inteiro ou destroem boa parte desse espaço, depois dormem e estão extremamente agitados e excitados quando o dono chega em casa. Então você no final, não só você não conquistou o que você queria, como você teve uma série de acidentes que te geraram prejuízo. Isso não tem nenhum benefício, isso não tem nenhum resultado positivo, tá, gente? Na verdade, os cães, eles entendem o modelo de toca, o modelo de confinamento um pouco. Em alguns momentos do dia ele fica num espaço menor. Você tem vídeo do seu cachorro e você vê que boa parte do tempo ele não se interessa por muita coisa, ou seja, não existe engajamento. Ele vai fazer a destruição dele e a outra parte do tempo ele vai deitar e descansar em algum lugar. Então isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Agora, Sofia, vamos para a prática do que você tem que fazer, na minha opinião. Alguns exercícios vão ser primordiais para você. Primeiro, exercício do place, exercício do tapetinho. Se você não sabe o que isso significa, dá uma olhada no meu canal do YouTube. Põe lá na lupazinha de busca, você vai achar esse vídeo lá. Eu menciono esse exercício várias vezes, é super simples de fazer. Use uma guia unificada, bote no pescoço dele, defina o lugar que você quer que ele fique, leve ele até lá. Espere ele pôr as 4 patas e a intenção é ele sentar, eventualmente ele deitar. O que é que você vai fazer? Você vai usar a guia para limitar os movimentos dele e não permitir que ele saia daquele espaço. Todas as vezes que ele acertar, você pode ir lá e dar uma parte da comida do dia. Ou seja, o ritual da alimentação dele vai ser extremamente importante. Você pode usar porções da comida dele do dia para motivar ele ao longo desses exercícios. Conforme você for praticando isso, você vai começar a criar duração e distância. Distância e duração. Então, você vai dar 2 passos para trás, ele vai ficar lá, depois você dá mais 2 passos para frente, premia de novo. E assim vai. Você vai criando mais distância e mais duração. Qual é o seu objetivo final? É você poder sentar na sua sala, assistir televisão e ele está um pouco mais distante de você, deitado na caminha dele. Ou você ir na cozinha, fazer o seu jantar, ele está deitado numa caminha um pouco mais distante, no espacinho dele. Você vai jantar, mesma coisa. Você vai lavar roupa, mesma coisa. Você vai trabalhar no computador, a mesma coisa. Em vários momentos do dia, ele tem que entender que existe um espaço designado para ele, ele tem que ficar ali até você dizer que ele pode sair. O que é que isso vai fazer na mudança prática do comportamento do seu cachorro? Ele vai começar a praticar todos os dias a sensação de relaxamento. Relaxamento. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso me preocupar, eu não preciso ter expectativa, eu só preciso ficar aqui até a hora que minha mãe pedir para eu sair. Esse é um excelente exercício. Segundo, enquanto você vai ter porções do dia para esses treinos, você pode usar também esse mesmo tipo de motivação para trabalhar as passagens. É importante os cães entenderem a passar de uma porta para outra, passar de um cômodo para o outro, abrir a porta de casa e sair. Tudo isso são momentos onde cães extremamente ansiosos tendem a sair correndo. Abriu a porta, eu vou sair correndo. Essa porta abriu, eu vou sair correndo. Então comece a trabalhar ele a espera, a paciência. Lembre, ansiedade é o inverso de paciência. Então você tem que trabalhar exatamente o oposto do que você tem hoje, que é o que você quer aqui. Então, põe a guia no pescoço dele e comece a praticar isso dentro da sua casa. Passar de um cômodo para o outro significa que ele tem que andar no seu passo. Se você parar, ele para. Se ele parar e esperar olhar para você, você paga. Aí você convida ele para passar de novo e assim vai. Comece a trabalhar a mente dele no sentido inverso. Esse tem um cachorro de 9 anos. Nessa fase já seria extremamente natural ele ser um pouco mais devagar, ele fazer movimentos mais devagares, ele ser mais calmo e mais tranquilo. Eu conheço casos de cães que são mais agitados na cidade, mas são porque eles não têm direção. Porque em momento nenhum foi trabalhado com eles a questão da calma. Como que você cria um cachorro calmo? Você pratica todos os dias hábitos de calma. Quais são hábitos de calma? Cães que sabem sentar e esperar no lugar deles. Cães que sabem passar por portas de forma mais tranquila. Cães que andam do seu lado de forma mais tranquila. Então, você falou sobre a questão das caminhadas, que você está em lugares onde tem muitos cães soltos.
Primeiro, como é a caminhada com o seu cachorro? Ele anda do seu lado direitinho, ele segue as suas instruções, ou ele sai na rua que nem um louco, que anda na frente, anda atrás e não tem muito foco em você? Essa é a primeira pergunta. Principalmente em ambientes como você está, que tem muitos cães soltos circulando na rua, é muito importante que o seu cachorro tenha um foco em você. Se existir qualquer milímetro de dispersão da parte do seu cachorro e ele tentar engajar com esses cachorros na rua, vai ser muito mais perigoso para você. Já é um cenário perigoso, você está numa região onde as pessoas deixam cachorros soltos, isso é perigoso mesmo, mas tente achar um horário onde tenha menos movimento na rua para você sair. Mas é extremamente importante que você trabalhe o que eu chamo de caminhada estruturada, que é o cachorro andando do seu lado, focado em você, andando no seu passo. Ou seja, você para, ele anda próximo de você, na distância do seu joelho para trás, e ele segue a sua orientação. A caminhada é um momento seu com seu cachorro, não é o momento dele socializar com pessoas, não é o momento dele socializar com outros cães. Essa é uma atividade única, exclusivamente entre vocês dois, e o papel é seu, é orientar ele nessa atividade física junto com você. Ele tem que estar no modo seguidor, seguindo você e nada mais. A atenção dele tem que estar só para você, tá? Outra coisa dentro de casa que eu falei sobre a caixa de transporte é: a caixa de transporte ela vai ser essencial para situações do tipo: eu vou tomar banho, onde que meu cachorro tá? Deixa ele na caixa de transporte. Eu vou receber uma pessoa que vai vir aqui fazer um concerto na minha casa, um técnico, não necessariamente uma visita, mas uma pessoa que vai ter que entrar e sair. Deixa o seu cachorro na caixa de transporte. É importante que o seu cachorro comece a observar mais o ambiente ao redor dele, sem ter que intervir em tudo que acontece ao redor. Então, eu não sei se qual que é a reação que ele tem quando pessoas vão na sua casa e qual que é o grau de permissividade que você dá para suas visitas engajarem com ele e vice-versa. É muito importante que o seu cachorro aprenda a respeitar suas visitas. Ele não tem que necessariamente engajar com ninguém que vem na sua casa, a menos que você permita. Só que isso tem que ser uma decisão sua e não dele. Então, se você parar para reparar, tudo que eu estou te falando está diretamente ligado a uma coisa que é controle. Por isso que eu falo da relação com o cachorro. Quando a gente tem uma relação muito emocional, a gente permite que o cachorro tome as decisões sozinho. Eu decidi que eu vou lá fora. Eu decidi que eu vou na cozinha. Eu decidi que eu vou na sala. E a pessoa fala assim: mas qual o problema? Tadinho, deixa ele ir, ele está em casa mesmo. Parece bobagem, mas quando você não tem o controle, é muito mais difícil você modificar um comportamento lá na frente. E o que você tem é um problema sério. Ansiedade é uma coisa complicada, principalmente para um cachorro que viveu 9 anos com ela. Então, obviamente, seu cachorro não sabe o que fazer em certas situações. A liberdade de escolha você só dá como um privilégio para cães que fazem as escolhas certas. Aí sim você dá liberdade de escolha. É como você tem um filho adolescente que até uma certa época da vida dele você faz questão que ele diga onde ele está, que horas ele vai chegar, onde que ele foi, enfim. Depois que ele prova que ele é um adolescente confiável, ele faz as escolhas certas, aí você dá mais liberdade para ele. Então com os cães é a mesma coisa. Os cães são outra espécie, eles precisam desse nosso feedback. E muitas vezes eles estão se comunicando com a gente sempre dizendo o que eles precisam. E se a gente não vai lá e faz o que é necessário, que no seu caso é direcionar, eles vão ficar perdidos. Então a reação que você tem é natural de cães que têm pouca orientação, que é o desespero, o pânico quando a pessoa sai de casa. E eventualmente comportamento destrutivo. Um cão de 9 anos com comportamento destrutivo ainda é um alerta muito grande que assim, você precisa mudar o foco desse relacionamento e a rotina com ele já. A última coisa que eu quero é ver esse cão viver a vida inteira com essa sensação. Então, em resumo para você avalie o seu relacionamento com ele e comece a implementar uma rotina mais estruturada doméstica, uma rotina estruturada mais construtiva. Ou seja, faça com que o seu engajamento com ele seja mais educativo do que afetivo. Aproveite todas as oportunidades que você está com ele em casa para ensinar coisas novas, para condicionar hábitos que você quer criar. E repita 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Defina todos os dias 30, 40 minutos por dia de condicionamento. Faça 3 sessões de 20 minutos, ou enfim, o que você puder fazer. O mais importante é você usar o tempo útil que você tem em casa com esse cachorro para direcionar, para dar a ele alguma coisa para fazer. Não é fisicamente morder e correr, é atividade. A sua atividade agora pode ser ir para essa caminha, deitar e ficar até a hora que eu pedir para você sair. Então, não é só o exercício físico, não é só estabelecer regras, mas é a forma como você engaja com esse cachorro, porque é nesse engajamento que você vai estar dando mais orientação, tá?
Como eu te falei, Sofia, se você precisar de mais ajuda, a gente pode fazer uma sessão no Skype e você pode me dar um pouco mais de feedback em relação a ele. E aí a gente pode entrar em um pouco mais de detalhe da sua situação com ele. Mas eu acho que o resumo é isso. Falta mais orientação. E essa orientação precisa da sua presença, de quem vive com você. Vocês precisam ser esse fator que vai definir, olha, essa é a direção, essa é a direção. Isso você faz, isso você não faz. Lembre o seguinte, modificação comportamental tem os dois lados. Você motiva o que você quer, isso é o sim. E você corrige o que você não quer, isso é o não. Talvez esteja existindo pouco disso aqui no seu lado. Pouco não. Bastante sim e muito ignorar. Ignorar é uma coisa neutra, que serve para algumas situações, mas no seu caso em particular, você tem que começar a aprender a corrigir um pouquinho mais. Tá bom, Sofia? Eu espero que tenha te ajudado. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer na questão de estruturar a rotina doméstica. Se ficar alguma dúvida, se você tiver alguma coisa a mais que você queira conversar comigo sobre esse assunto, entre em contato comigo, a gente marca uma consulta por Skype e aí a gente tem 1 hora para conversar direitinho sobre o seu caso com mais detalhe, tá bom? Obrigada pela sua pergunta, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.